Me chamo Maria e um fato que aconteceu recentemente me fez tirar um tempinho para escrever e contar aqui a minha história. Sempre fui uma menina dependente emocionalmente de pessoas do sexo masculino. Eu dependia de afeto, acho que foi pelo fato de não ter tido uma figura masculina, principalmente paterna, em minha vida. Sempre gostei de vários meninos, mas foi no carnaval do ano de 2010, quando eu tinha de 15 para 16 anos de idade, que eu conheci o Giovanni. O conheci através de uma carona que foi dada por ele, pois ele ficava com uma amiga de uma amiga minha. Pois bem, nesse dia eu havia bebido muito e havia parado no pronto de atendimento por morar próximo ao hospital. Essa menina, que eu vou chamar de Bela, pediu carona ao Giovanni para ele me deixar em casa. Lembro-me que entrei no carro bêbada, chamando por um ficante que eu ficava na época, e nem dei muita importância para esse cara que me deu carona, que no caso era o Giovanni. Ele nos deixou em casa e creio que seguiu por aí para ficar com a Bela. Passados uns dias, eu fui em uma casa de show muito conhecida na minha cidade e quem estava tocando como tecladista era o Giovanni. Quando o show acabou, eu e minha amiga fomos até ele e eu o agradeci pela carona do outro dia. Chegando em casa, o adicionei no Orkut e começamos a conversar pelo MSN também. Foi aí que ele foi bem direto e pediu para sair comigo. Como ele ficava com uma colega, fui perguntar para essa minha amiga em comum o que ela achava. Como ela mencionou que ele e a Bela não estavam mais juntos, ela disse que não via problema em eu ficar com ele, pois a Bela era somente minha colega e não amiga. Decidi que eu iria ficar com ele, pois até então seria apenas uns beijinhos, pois eu ainda estava afim daquele rapazinho que eu chamei por ele dentro do carro do próprio Giovanni, lembra? No nosso primeiro encontro, ele foi super simpático, me levou em uma cidade vizinha para comermos um espetinho. Lembro que eu não quis e fomos a uma praça para conversarmos. E lá aconteceu o nosso primeiro beijo. Depois disso, fomos para o carro e lá aconteceu uns amassos mais intensos. Lembro que ele queria avançar o sinal e eu fui bem clara com ele ao dizer que eu ainda era virgem e ele disse que nunca havia conhecido alguém virgem. E naquela noite não houve nada mais entre nós. Fui embora dali e fiquei pensando que eu devia ter deixado rolar, já que todas as minhas amigas já não eram mais virgens. Lembro que conversamos pelas redes sociais e eu disse para o Giovanni que eu queria muito me entregar para ele. Ele me propôs a irmos ao motel, só que eu, medrosa, não quis. Resumindo, tive minha primeira vez com ele dentro do carro dele. E lembro de não ter gostado muito, pois doeu bastante, mas ele sempre perguntava como eu estava me sentindo. Chegando em casa, eu tive um sangramento normal para quem perde a virgindade. O Giovanni foi maravilhoso. Ele me ligou no dia seguinte para saber se eu estava bem e eu disse que sim. Lembro que, antes de termos a nossa primeira vez, ele comentou comigo que tinha pretensões de ir embora da nossa cidade. Ele foi muito claro comigo e eu não me importei muito. Minha mãe sempre dizia para eu tomar cuidado ao me entregar, pois o primeiro homem era algo muito intenso. Nós começamos a ficar, mas nada sério, porém, eu criei muitos sentimentos por ele. Ele ia lá em casa, saíamos de casal, conhecia a casa dele, os pais, mas nada de chegar o pedido de namoro. Às vezes, ele ia tocar com a banda e ao invés de me levar,
Ele passava muito tarde aos sábados para me ver. Lembro que uma vez ele foi tocar e eu fiquei esperando ele chegar e ele nunca chegava. Nesse dia, me cansei de esperar e quando eu estava indo dormir, ele chegou e eu, tonta, o chamei para sairmos nessa noite. Ele disse que não tinha dinheiro para isso, mas como eu recebia pensão e trabalhava de babá, disse que não tinha problemas. Nós saímos e eu paguei o nosso lanche. Eu estava no 3º ano do ensino médio quando Giovanni me disse que, se eu passasse no Enem, ele me pediria em casamento. Eu tinha 16 anos e o Giovanni 25 anos. Por incrível que pareça, quando nos apresentamos, eu disse para ele que eu iria fazer 16 anos de idade em tal data e ele não acreditou, pois há 9 anos ele também havia nascido no mesmo dia que eu. Me lembro que eu peguei meu documento para mostrar para ele, pois ele não acreditou na coincidência. Isso me tocou ainda mais, pois eu e o meu amor fazíamos aniversário no mesmo dia. O tempo foi passando e nós saíamos para as festas juntos de mãos dadas. Ele almoçava em minha casa, mas nada do pedido de namoro. Com o tempo, comecei a desconfiar de traição. Esporadicamente, eu sabia que ele ficava com uma aqui, outra ali. Lembro uma vez que teve um rodeio em minha cidade e ele disse que não iria, e eu fui. Chegando lá, uma amiga minha de outra cidade que conhecia o Giovanni, pois já havia ficado com o irmão dele, comentou comigo que o Giovanni estava nesse show. E eu disse para ela: amiga, quando você encontrar com ele, diz que eu estou procurando por ele? Depois de um tempo, reencontrei essa mesma amiga e ela disse: Maria, esquece esse rapaz. E eu perguntei: por que, amiga? Daí ela me contou que, ao dizer ao Giovanni que eu estava procurando por ele, ele falou para ela que não me queria e sim que queria ficar com ela. Não vou mentir, aquilo me matava por dentro. Mesmo assim, eu me permitia ficar com outros meninos também, pois eu sabia que o que havia entre nós ainda não era sério. Teve um dia que ele me disse que iria me ver durante a semana e eu disse que iria na escola entregar as camisetas dos formandos e que depois nos encontraríamos. Nisso, eu tinha marcado de ficar com outro menino. Lembro que passei na escola e fui ficar com esse rapaz. E os beijos não eram como os do Giovanni. Não tinha sentimento, não eram quentes. Nesse mesmo dia, quando fui embora, quem estava na porta de casa me esperando era o Giovanni. Com ele, tudo fazia sentido, tanto o beijo quanto o amor que fazíamos, e ainda nada dele me pedir em namoro. Eu fiquei tão desesperada que cheguei até a ler a sorte e fazer amarração para ele me assumir. Meu sonho era ele colocar no Facebook que estava namorando comigo e nessa amarração eu pedi isso, só que não aconteceu. Ele até comentou comigo que iria colocar, mas não colocou. O tempo foi passando e nada de assumirmos nosso relacionamento. Eu sabia que ele ficava com outras, mas não me importava, pois eu queria ele a qualquer custo. Até cogitar tirar nossas vidas, eu cogitei, mas não fiz. Uma vez, paramos com tudo que tínhamos e nos afastamos. Depois desse término, fui curtir um rodeio em uma cidade vizinha com minhas amigas. Levamos malas e alimentação para ficarmos lá nessa cidade e curtir 2 dias de shows. Chegando lá, eu encontrei com o Giovanni. Ele estava todo vestido de xadrez vermelho, lindo do jeito que eu gostava, cheiroso. Daí, ele disse que queria conversar
e me encostou no suporte da arena. Não vou lembrar ao certo o que conversamos naquele dia. Só sei que foram coisas lindas. Nos beijamos e foi o melhor beijo e noite que vivemos. Nesse dia, eu deixei tudo para trás, minhas roupas e minhas amigas, e fui com Giovanni para nossa cidade natal para dormirmos juntos. Anos depois, eu descobri que ele foi nessa festa só para dar carona para umas meninas e que o pagamento por essa carona foi um beijo. Ele entrou na festa, deixou as meninas lá e só depois nos encontramos. Muitas das vezes era eu quem corria atrás dele. Até chegar a ligar para a Bela, eu liguei. Lembra daquela colega que eu mencionei que ficava com ele antigamente? Pois bem, eu tive a cara de pau de ligar para ela para pedir o número da casa dele, para que eu pudesse entrar em contato com ele, pois eu não encontrava o número dele na lista telefônica. Eu aceitei muitas coisas. Um dia, teve a apresentação da banda dele e também de outras bandas na praça central da nossa cidade. E na noite anterior, tínhamos nos encontrado e passado a noite juntos, mas no domingo, no dia desse show, éramos completamente estranhos. Ele não veio até mim me cumprimentar e nem eu fui até ele. Lembro que nesse dia eu passei na TV atual da cidade, dando entrevistas enaltecendo uma outra banda que eu gostava muito, mas que não era a banda dele. Então, penso às vezes que eu não fui totalmente besta, pois poderia sim, por amar o Giovanni, ter falado da banda dele ao invés da outra. Comecei a ter uns sonhos estranhos nos quais ele me traía. Eu acordava aos prantos. Dei muito trabalho à minha família nessa época. Emagreci bastante, pois descobri através de um depoimento no Orkut que ele estava assumindo uma menina da rua de trás da minha. Uma menina mais magra, com o rosto cheio de espinhas, e eu fui trocada por ela, sendo que eu estava no auge da minha beleza, tinha bundão, peitão, cinturinha, cabelo longo. Até os próprios amigos dele se perguntavam como ele foi fazer essa troca. Achei que eu morreria de amor. Era muito triste voltar de uma festa e ver o carro dele estacionado na casa dessa menina. Ele assumiu completamente a garota e, inclusive, colocaram um relacionamento sério no Facebook. Depois de uns 2 meses, a menina apareceu grávida e foi mais uma dor para mim. Cheguei aí na moça que lê a sorte para fazer uma consulta e ela disse assim: "Olha, Maria, não sei o porquê de vocês não estarem juntos, pois ele gosta muito de você e não para de pensar em você. Até a atual dele percebe pelo jeito dele que os pensamentos dele são seus." O tempo foi passando. Fiz amizade com o pessoal da banda dele e fiz questão de sair com os amigos dele por algum tempo. Eu ia em shows onde a atual do Giovanni, que estava grávida, sentava assistindo o show deles. E eu ia fazendo graça, toda linda. Até ir embora com outro, eu fui, só para ele me ver de cima do palco. Teve um dia que eu criei um Facebook fake e no nosso aniversário eu mandei uma mensagem assim para ele: "Feliz aniversário. Nunca se esqueça de quem nunca te esqueceu." E ele respondeu que sabia quem era que estava falando. E eu perguntei: "Quem?" E ele me disse: "Maria." E me propôs de irmos ao motel. Eu encerrei a conversa, pois sabia que eu não deveria ir, senão eu seria amante dele. Naquela época, eu não iria resistir a ele, mas se fosse nos dias de hoje, eu mais madura,
eu teria ido sim a esse encontro. Não para termos relações, mas sim para conversar com ele, para saber o porquê ele me fez sofrer tanto e se houve sentimentos um dia. Mas até hoje eu penso como ele pôde me propor sair para trair a namorada grávida. Depois de um tempo, eu conheci meu esposo e me dei a oportunidade de ser amada e respeitada. Nos conhecemos pelo Orkut e começamos a namorar. Qualquer hora, conto a minha história com o meu esposo aqui para vocês. O Giovanni teve seu filho e foi morar com a menina. E eu, dentro de um ano de namoro, me casei com o João. Nunca mais vi o Giovanni depois que mudei de cidade. Fiquei sabendo que, depois de um tempo, o Giovanni acabou que largou dessa menina, a mãe do seu filho, e foi embora da cidade viver o sonho profissional dele. Ele era muito inteligente, sabe? Era um executivo bem-sucedido. Sempre que eu ia à minha cidade natal, a primeira pessoa que vinha à minha cabeça era ele. Demorou muito tempo para eu aprender a amar meu esposo e esquecer o Giovanni. Com o tempo, fui me esquecendo dele e só lembrava quando eu sonhava. A essa altura do campeonato, já no ano de 2023, eu sabia que o Giovanni havia se casado e tido mais um filho com outra mulher. Eu sabia disso tudo, pois, quando eu sonhava com ele, eu dava uma olhada nas redes sociais dele por curiosidade, mas havia muito tempo que eu não pensava e nem sonhava com ele. Semana passada, eu, meu esposo e meu filho lindo de 5 anos fomos fazer uma viagem de férias e durante a viagem toda eu sonhei com Giovanni. Inclusive, sonhei até no dia de hoje, quando parei para escrever minha história para vocês. Depois de uma semana sonhando com ele, parecia que algo dizia que eu devia procurá-lo. E tive vontade de chamá-lo nas redes sociais para conversar, para, sei lá, quem sabe, colocar para fora o que eu nunca coloquei e dar um ponto final nessa história que, para mim, internamente, parecia que não havia se encerrado. Pois bem, hoje eu entendi o porquê de tantos sonhos com Giovanni. Minha amiga me ligou dizendo que o Giovanni havia falecido em sua cidade atual. E aí eu entendi a razão de eu ter sonhado tanto com ele nos últimos dias. Hoje, no dia que eu conto essa história para vocês, meus amigos e amigas, fazem exatamente 7 dias que ele faleceu em um acidente de moto. Pelo que eu li nas notícias, ele havia acabado de pegar a moto naquele dia em um leilão e ia abastecer a moto, mas acabou colidindo com um caminhão na saída de um posto. Os faróis da moto estavam apagados e o caminhoneiro não viu, e ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Nunca mais vou poder desabafar sobre os meus sentimentos com ele. Foi um choque saber sobre o falecimento dele. Sempre tive em meu coração que ele morreria antes de mim. Sempre me vi me despedindo dele em um velório. Não entendo o porquê dos sonhos e desse sentimento ao qual eu previa a morte dele. Gostaria muito de falar com os pais dele ou talvez com a irmã dele e dizer para eles que o Giovanni foi o meu primeiro e eu acho que talvez seja o único amor da minha vida. Não que eu não ame o meu esposo, eu o amo, só que é um amor de respeito, um amor calmo. Agora, o amor que eu senti pelo Giovanni foi um amor avassalador. Sinto que não terminei, sinto que faltou algo. O que você acha, Pri?
Gostaria muito da opinião de vocês. Devo entrar em contato com a família dele? Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês acabaram de ouvir uma carta aberta feminina que me foi enviada há pouquíssimos dias, se eu não me engano, 2, 3 dias, por uma amiga muito querida aqui do canal. Como na carta ela deixou claro para mim que o acontecido havia 7 dias no dia que ela me mandou a história, eu resolvi trazer para que a carta se mantenha atual. Então eu antecipei a carta dela e que de certa forma também possamos ajudar com uma palavra de conforto. Amiga, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por você contar parte da sua história de vida aqui pra gente, tá bom? Antes de tudo, eu quero pedir que Deus possa confortar o seu coração e o coração de toda a família do Giovanni. Eu sinto muito pelo que aconteceu com ele. Eu sinto muito por esse acidente, eu sinto muito por ele não ter resistido, mas que Deus tome conta da situação e que traga paz e calmaria para todos vocês. E eu espero do fundo do meu coração que todos vocês fiquem bem. Minha amiga, você e o Giovanni, vocês se conheceram quando você tinha entre 15 e 16 anos. Vocês tiveram uma história. Você confessou no final da carta que o Giovanni, ele foi o maior amor que você teve na sua vida. Um amor intenso, um amor diferente do amor que você tem com seu esposo hoje. Eu entendi, lendo a sua carta, que talvez hoje você tenha se arrependido de não ter entrado em contato com Giovanni um pouco lá atrás e ter tido com ele a conversa que você desejava ter. Infelizmente, nessa vida, muitas vezes, nós esperamos para amanhã, para um momento mais apropriado, e às vezes desse amanhã, ele não chega. E eu sinto muito por você não mais ter essa oportunidade de conversar com Giovanni. Você me perguntou o que é que eu acho, se você deve entrar em contato com a irmã dele ou com os pais dele, família dele que você conhece. Amiga, talvez você sinta essa necessidade. E se você acha viável, se você sente essa necessidade de talvez conversar com a irmã dele e falar para ela tudo o que você está sentindo, todas as coisas que você gostaria de ter dito, mas não falou, faça isso. Busque entrar em contato com a irmã dele. Se for pessoalmente, melhor ainda. Se não for possível pessoalmente, faça uma ligação ao vivo. E eu espero que através dessa conversa você possa se sentir mais tranquila, que você encontre a paz que você precisa e que você também possa desejar para essa família o melhor. Que você possa desejar paz, que você possa desejar que Deus possa acalmar os corações dessas pessoas que estão sofrendo tanto. Nessas horas é tão importante um apoio. Você teve uma grande importância na vida do Giovanni, eu tenho certeza disso. Assim como ele teve uma grande importância na sua vida. Eu espero que o tempo possa curar toda dor. Eu espero que o tempo possa te trazer a paz necessária e que você siga, meu amor, bem, que você, sua família, o seu filho vivam em paz. Nada nessa vida acontece por acaso e eu tenho certeza que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o porquê de tudo ter acontecido dessa maneira. Mais uma vez, muito obrigada pela confiança. Mais uma vez, conta comigo quando você precisar. E em breve me mande sim a história que você ficou de me enviar sobre você e o seu esposo, tá bom, minha linda? Tudo de bom, gratidão, Deus abençoe. E vocês, meus amores, o que é que vocês acharam da carta aberta de hoje, hein? O que é que vocês fariam no lugar da nossa amiga? Conta aqui pra mim que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau!